delícia, a gente está abençoada. E agora sim eu vou conversar com o Nicolas, vou aprender essa jardineira. Isso aí, muito bem. Vou treinando. Isso é, Até terminar a receita eu já estou falando certinho. O jeito mais fácil é jardineira. Jardineira. Significa basicamente jardim. Então é... Colorido. Colorido, que são também as coisas que estão no jardim do italiano. Então eu já comecei antes, já coloquei para ferver o vinagre, a água e acabei colocando o azeite também. Vou colocar algumas coisas para dar um pouco de aroma na nossa jardineira, que é louro, não está na receita, eu coloquei a parte. O louro também é um conservante, né? Também é um conservante. Vou colocar o sal grosso, vou colocar o açúcar, que também são 2 conservantes, depende de como você trabalha eles. Na verdade, as grandes navegações só começaram depois que eles aprenderam a conservar carne. E um dos principais métodos de conservação foi através do sal. Então, e até hoje. Até hoje, né? Carne salgada nossa, bacalhau que a gente tanto valoriza também. Coloco também a pimenta em grão, para quem gosta um pouco de cravo. E também um pouco de erva. Eu tenho aqui um pouco de tomilho e um pouco de alecrim. Gosto dos dois. Gosta? Uhum. E aí fica a gosto. Tem gente que gosta de sálvia, tem gente que gosta de manjerona. Então vai colocando conforme gosta. Então a jardineira é o quê? A jardineira é um método de conservação dos alimentos. Chega no final do verão, os italianos têm abundância, mas eles não duram. Então eles têm desde muito tempo esse método de conservação, porque daí durante o inverno eles têm a alimentação saudável também. Entendi. Além de tudo. E aí como também faz para conservar isso, que é o grande pulo do gato? A gente pega uns vidrinhos e ferve eles. Eu já desliguei a água aqui. Cuidado para não se queimar só. Então ferveu. Vou colocar ele aqui de boca para baixo. Fervi a tampa junto, tá? Eu tenho aqui alguns vidrinhos. Levantou fervura de novo aqui, o que eu vou fazer? Você pode fazer todos os alimentos juntos, você pode fazer cada um separado. Eu prefiro fazer separado, porque... Começa pelos mais duros. Pode começar pelos mais duros ou pelos menos, mas eu faço eles separados exatamente por isso, porque cada um tem um tempo de cozimento. Então se eu colocar todo mundo junto, a cenoura demora mais. Às vezes o meu brócolis e o meu couve-flor demora menos. Daí até chegar no da cenoura, os outros passaram e ficaram muito moles. Entendi. Então, pelo menos em cozinha, a gente sempre trabalha dessa maneira. Eu vou colocar aqui já no começo também o alho, porque o alho ele vai demorar mais que todos. E você colocou ele inteiro? Eu coloquei ele inteiro. Porque essa é uma conserva que você pode fazer ela de várias maneiras. Você pode fazer ela só de um ou de todos juntos. Então, por exemplo, você fala assim, eu quero uma só de alho, pega um monte de alho, às vezes você compra no supermercado já descascado, coloca só o alho, cozinha só o alho, depois você coloca o alho num pote. E acabou. E aí você coloca, no caso do alho, se for fazer só alho, eu coloco óleo ou coloco a água do cozimento? Você pode pôr os dois. Pode pôr os dois? Pode pôr os dois. A água, né? O óleo ele ajuda na conservação também. E a água, como tem o vinagre, que também é um dos métodos de conservação mais antigos, ele também ajuda. Então é um estilo de conserva. Tem gente que faz só no óleo, tem gente que faz óleo e vinagre, ou óleo e água. Mas daí é mais uma questão de gosto. É o azeite. O azeite. Ah, com certeza. Você pegar um alhinho conservadinho no azeite. E o gostoso é isso. Esse azeite, como a gente está colocando aqui, o alho, o louro, o tomilho, o alecrim, a pimenta e o cravo, ele vai ficar super saboroso. Eu tenho certeza disso. E aí o que você faz depois de comer toda a conserva? Usa só o azeite. Então você não joga nada fora. Você vai comer tudo o que tiver. O líquido, a parte de vinagre, você pode descartar, né? Mas depois Mas que pode você usar, por exemplo, para fazer um temperinho de salada? Porque Pode tem também. o vinagre, tem sal, tem tudo. Tem um pouquinho de açúcar, então ela não fica super... Então, o açúcar ele dá uma balanceada, ele não fica nem super doce nem super ácido. Entendi. Então, os nossos vidros estão limpos, estão esterilizados, eu vou ficar aqui de cabeça para baixo. Nossa cenoura já está indo. O que eu vou fazer agora? Todos os outros demoram mais ou menos o mesmo tempo e falta o tempo que falta da minha cenoura. Como eu sei o que eu estou fazendo, eu vou jogar tudo aqui dentro. Você em casa, se quiser fazer um de cada vez, é mais seguro.
A cenoura ele deixou uns minutos antes para que, quando ela chegasse na textura já de crocância, os outros, quando terminarem de cozinhar, vão estar macios tanto quanto a cenoura, sem estar um mais duro que o outro ou mais cozido do que o outro. Exato, vai estar todo mundo super parecido. Essa abobrinha, nós temos a nossa abobrinha verdinha, caipirinha, e temos essa abobrinha italiana. Nesse caso, para conserva, é melhor a italiana? Não faz diferença? Não faz diferença. Por exemplo, se você, depende bastante do que você tem disponível, vai de região para região. Às vezes a gente tem mais a abobrinha brasileira nossa, né? Então pode usar ela. Tem italiana no supermercado, eu gosto da italiana porque eu gosto da cor dela, então eu sempre opto por ela. Dá para fazer de quiabo. Eu amo quiabo. Então, pode colocar o quiabo aqui dentro. Às vezes pode fazer só com quiabo. Só de quiabo? Só de quiabo. Jiló. Beterraba. Se for fazer de beterraba, tem que tomar cuidado, porque a beterraba vai soltar a cor dela na água, então ela vai impregnar a água. Então, se você for fazer a beterraba com outras coisas, deixa a beterraba por último e separa só um pouquinho da água para cozinhar a beterraba, porque daí você usa o líquido que está claro para manter a conserva toda visível. Entendi. Tem gente que coloca abóbora, tem gente que coloca o pepino. Então, o picles que a gente come no hambúrguer é um tipo de conserva. Mas o picles, o pepino do picles, ele não é cozido, ou é? Ou ele só fica na... Pode ser também? Pode ser também. E aí tem da culinária alemã super tradicional o Kraut, o chucrute. O Kraut é mais do norte da Itália, e tem o chucrute, que é também um tipo de conserva. Então, a conserva ela está presente na culinária italiana e na nossa também, desde muito cedo. Cuidado, só que o vinagre quente, ele dá uma ardidinha. Não, mas não deu, não. Não? Tá aromático. Então bastante erva, bastante verdura. Às vezes você chega no supermercado, tem alguma coisa em promoção, ou às vezes você tem no seu jardim alguma coisa que você planta. Então, se você não sabe o que fazer para não perder, faz uma conserva. E se a sua conserva for boa, você consegue vender. Olha, se a sua conserva for boa, você consegue vender. Então, do jeito que ele está ensinando a fazer aqui essa jardineira, lembrando de esterilizar os vidros, as tampas, cozinhar naquela quantidade de vinagre, 750 ml, e mais quanto de água? 350, se eu não errei a conta. 350 de água. Coloca para ferver e coloca todos os temperos que você viu ele colocando aqui. O louro, o tomilho, o alecrim, o sal grosso, o açúcar, né, para tornar esse caldo também conservador daquilo que você está cozinhando. Então, fazendo dessa forma, você começa oferecendo para os parentes, depois para os amigos, e aí você fala para os amigos, e aí, gostou? Então, avisa seus amigos que eu estou vendendo. E é assim que começa uma venda, você fazendo com muito amor, com muito capricho, com muito carinho e oferecendo algo saudável, gostoso, bem feito, tem valor. A pessoa consegue tirar o seu lucro, quer dizer, tirar o seu custo, colocar a sua mão de obra e o seu lucro. Então, multiplica por 3 e ainda vende muito bem. Vende muito bem. Principalmente se você for o próprio produtor, o seu vizinho. Algumas regiões do estado produzem tomate, por exemplo. E aí, se eles erram a semana do tomate, eles nem colhem. Então, às vezes você paga um pouquinho lá. Meu pai tem um pedacinho de terra perto de Ribeirão Branco. Então, às vezes, ele compra caixa de tomate de 20 quilos por R$10. Ele dá para alguém colher e vai lá. E aí, isso também acontece com outras coisas. Então, tudo dá para usar. Então, lá, por exemplo, eles fazem as passatas de tomate, né? Pega o tomate, cozinha tudo, faz um molhão bem grossão e vende. Ou põe para secar. E aí, essas coisas estão presentes na culinária desde sempre. Os embutidos, os queijos, as conservas são coisas que permitiram a humanidade evoluir. Porque chegava no inverno, não tinha o que comer, mas eles guardaram o que sobrou do verão e aí eles passavam o inverno. Muito bem, estão cozidos. Já mudou a cor? Muda a cor. Não vai ficar o verde super vivo, porque a verdura verde, para ficar com aquele verde bem bonitinho, ela precisa só do sal. Se você coloca o vinagre, ela muda um pouco a cor dela, fica com um verde um pouco mais escuro. Tirar uma dúvida. Quantas vezes vai fazer algum tipo de alimento verde? O pessoal coloca bicarbonato para manter a cor mais esverdeada.
Isso na conserva não... Não conheço. Eu uso muito pouco bicarbonato. Para falar a verdade, eu não uso bicarbonato. Então eu não sei direito como ele funciona. Tá. Todas as vezes que eu aprendi a usar coisas assim, foi sempre com sal. Eu já ouvi falar de gente que usa e também ajuda isso. A manter O a cor. brócolis, para o brócolis não desbotar, coloca uma pitadinha de bicarbonato. Eu vou até aproveitar e perguntar para a Nutri de hoje, a Fernanda, como que é essa história, Fernanda, de colocar o bicarbonato para manter a cor verde dos alimentos? É usado na técnica de branqueamento, né? De branqueamento? Quando você ferve a água e aí coloca o alimento na água fervendo, deixa por alguns minutinhos e aí coloca na água gelada, com gelo mesmo, para poder fazer esse branqueamento e você fazer uma técnica para você cozinhar mais rápido e manter esses alimentos também conservados. E aí, né, antes de guardar, você pode ou congelar ou guardar na geladeira, dependendo de quanto tempo vai ficar na geladeira. E aí usar o bicarbonato para fazer essa conservação e ele mantém essa coloração fortinha, não deixa aquele, por exemplo, a vagem ficar aquele verde escuro desbotado, ou a cenoura ficar aquela carinha, né, de morta, assim. Então é para deixar o alimento com a cor mais viva, o bicarbonato ajuda bastante. Ai, legal. Eu faço branqueamento só com sal, por exemplo. Só com sal. Foi assim que eu aprendi minha vida inteira. Todas as vezes que eu aprendi alguma coisa de cozinha, alguém me falava em branqueamento, era sal, sal, sal. Então, para mim sempre foi sal. Eu até perguntei porque tem muita gente que usa o bicarbonato. Para mim, foi até uma curiosidade que para eu lembrar disso, olha isso, hein? Então, meu vidro está esterilizado, uma colher eu vou pegar e vou colocar umas verduras dentro. Algumas pessoas ensinam um terceiro passo que eu não vou passar porque eu não tenho certeza e faz muito tempo que eu não faço. Que é você, depois de colocar o líquido, deixei separadinho aqui já, para apoiar, levar no fogo de ponta cabeça. Então a gente só vai... para pressurizar o vidro. Então, mas ó, quando tá quente, só isso daqui costuma resolver. Coloquei, limpei, vamos ver se eu não passo vergonha. Faz aqui já é o suficiente para ele conservar. Jura? Tudo que eu estudei hoje falava com pelo menos 1 ano. Mantenha longe da luz. Né? Então fica dentro do armário. Deixa dentro do armário, conserva sempre dentro de armário, longe de luz, 1 ano. E aí, em termos de conserva, com essa estrutura assim de vinagre, água, o óleo, o azeite, né? Verduras, todo tipo de coisa quase dá para fazer. E às vezes você tira uma coisa ou outra, você consegue mudar o alimento. Então, por exemplo, tem uma que é só sal. Só sal? Só sal. Sal grosso, limão siciliano. Corta o limão siciliano em 8, assim. 8 não, 4. Esfrega o sal, pote e álcool, na verdade. E aí vira uma conserva de limão siciliano. Aí tem que ser aquele álcool de cereais ou álcool normal? O que eu aprendi, álcool de cereais. Álcool de cereais, né? Mas vai saber se não dá para ser com álcool normal. Aqui, ó. Um pouquinho de verdura, um tantinho de... Eu vi que você não cobriu totalmente. Não há necessidade de cobrir totalmente? Por isso que na segunda vez eu dei uma apertada. Eu errei na primeira. E tá quente. Epa. De novo. É que aqui ele não vai ficar totalmente coberto. Sim. Mas daí a hora que voltar, ele também dá uma sentada. É porque a gente olha, vocês não conseguem ver daí, mas daqui a gente consegue ver, tem como ele boia um pouquinho, então embaixo tem mais líquido do que na parte de cima. Né? Mas na hora que você vira, ele assenta, sim. Aí fica aqui, normal. Ó, eu tinha menos de 1 quilo de verdura, ou por volta de 1 quilo, não trouxe muito. Vai dar 3 potinhos cheios. E aí o preço que você coloca, depende do quanto você pagou também. E aí, então, super tradicional da culinária italiana, o que é? Depende bastante da região, mas a região que eu estudei e morei é Emília-Romanha, então é norte, que é onde o inverno é mais severo. Então lá é necessário fazer essas conservas para poder chegar no inverno e ter os mesmos alimentos saudáveis do verão, né? Só que conservados. Exato. E aí o que falam também, por exemplo,
é que isso daqui, junto com a conserva de carne, né, os embutidos, né, o presunto cru, os salames, foi o que foi necessário para que o Império Romano dominasse o norte da Europa. Por quê? De Roma para baixo, o inverno é bem parecido com o nosso. Não é super frio. Então, você tem ali um pouco de comida, não sei o que lá. E a estratégia romana de conquista era o sitiar, né? Então, sitiava as cidades, esperava acabar a comida e a água e invadia. De Roma para cima, uma parte dos povos eram nômades, falam. E aí, então, você não conseguia sitiar os nômades. Então, como você conquista eles? Você precisa de comida no inverno. Então, eles desenvolveram as conservas, desenvolveram os embutidos. E aí, por isso que é super tradicional você comer a jardineira junto com os embutidos e os queijos. Como você colocou aqui, esta forma de servir. E olha, gente, que lindo! Agora, uma pergunta, se as pessoas quiserem experimentar no restaurante, no Maiolini, esse tipo de conserva, vocês não têm? Isso você trouxe? Esse tem, exatamente por conta da tradicionalidade que tem. Lá no restaurante, se você pede qualquer tipo de embutido, você acompanha os pães que a gente faz e a jardineira. Se você pede os queijos, que a gente também tem lá alguma seleção de queijos, a gente serve a marmelada de cebola roxa. Que, por sinal, alguém foi lá, entendeu? E falou assim, nossa, aquela cebola roxa caramelizada é maravilhosa. Então, me diz uma coisa, o que é interessante, de que forma você me aconselha a experimentar essa jardineira? De verdade? Uhum. Com a mão. A jardineira pode pegar o pão e colocar com a colher. Tá. Mas essa é uma parte da refeição dos italianos que é feita basicamente com a mão. Basicamente com a mão, então a gente vai... E eles têm um negócio lá também que eles chamam de nhoco frito. Nhoco? Nhoco frito, torta frita, já aprendi um terceiro nome que eu esqueci, depende da região, que é então o pão no inverno. O pão no inverno não fermenta direito por conta do frio, então eles fritam a massa do pão. Então é como se fosse um pastel de vento. E aí também pastel de vento, legal. Como fica bom. E vou ser sincera, a gente não lembra que tem açúcar, porque é tão leve. Nossa, muito bom. A ideia é trazer um pouco de equilíbrio, né? Então, não é para sobrar nem o açúcar, nem o sal, nem o vinagre. Você sente um pouquinho de tudo. Sente um pouquinho de tudo. Foi exatamente isso que eu estou sentindo aqui agora. Mas nada sobra. Olha, eu vou falar para você de casa. Se você for fazer do jeitinho que o chefe Nicolas ensinou hoje, você vai vender muito bem. Porque do jeito que eu estou experimentando aqui, vou falar para você, está uma delícia. Inclusive, nós temos uma pergunta de uma pessoa que quis saber um pouco sobre o pepino em conserva. Você tem que cozinhar também. Então, que eu saiba, sim. As receitas que eu conheço, sim. Mas, como é algo muito ligado à região, pode ser que tenha alguma receita de algum lugar que não. Tanto é que o pepino em conserva, ele não tem na região que eu estudei e trabalhei, não é algo comum de se encontrar. Mas é algo que eu já vi mais para o norte da Europa. Então, se for na região da Alemanha assim, tem mais o pepino em conserva. E aí é algo que eu não posso falar é assim porque eu também não conheço. Então posso estar falando besteira. Mas o que eu sei são pelo menos dos alimentos cozidos no preparo da conserva. Então, a pessoa seria interessante ver a região, pesquisar e ver a região, porque existem várias formas, dentro de uma mesma cultura, de você fazer o preparo de um alimento. Eu vou falar pelo Líbano. As famílias libanesas, tem umas que colocam o pepino no tabule, tem outras que não. Ah, não, minha família não coloca. Tem pessoas que... Então, dentro de uma mesma cultura, com o mesmo prato, o mesmo tabule, tem gente que coloca pepino, tem gente que não. E eu imagino que assim também nas outras culturas deve acontecer. Tem gente que faz de uma forma, a família faz de outra e... A Itália é um lugar muito engraçado nesse sentido. Eu fui cortar cabelo uma vez, estava conversando com a moça,
Ela falou, ela percebeu que não era italiano, depois de um tempo. Daí ela começou a me contar da história dela e do marido dela. A cidade dela estava perto do mar. E aí a tradição de Natal era bacalhau. A cidade do marido, que era 10, 15 minutos dali, mas já era subindo um pouco pela colina, assim, a tradição era massa recheada. E aí o primeiro Natal junto deles, eles passaram brigados. Porque um queria massa recheada. E é isso, muda um pouquinho. A Europa, como ela tem muito mais história do que a gente, muito mais tempo, cada cidade tem a sua tradição, que vai muito em base ao que eles têm disponível, dependendo da época do ano. Gente, fica aqui a curiosidade dessa conserva de hoje. O chefe Nicolas Callejas tem vindo bastante aqui no Mulher.com, trazendo essas curiosidades e essas receitas italianas, que inclusive tem lá no Maialine. Então, quem quiser conhecer o Maialine... Maialine está em Campinas, no Cambuí. O Instagram é Maialine Campinas, o meu é Nick Callejas. A gente está lá de quarta a domingo, exceto o último domingo do mês, que daí é a folga do pessoal. Almoço e jantar. Uau, almoço e jantar de quarta a domingo? Isso, domingo só almoço. Daí de noite a gente quer dar uma descansada, né? Ninguém merece. Vou falar para vocês. Eu tenho que terminar aqui com o chefe Nicolas, mas por mim eu ficaria aqui. Eu peguei o molhinho, a calda da conserva, e coloquei nas partes mais durinhas em volta do pão italiano. Perfeito, tudo você perfeito. É uma mulher de classe, os italianos já são um pouco mais brutos, eles já vão pegar o pão e enfiar direto no pote. Gente, eu vou voltar aqui, mas Nicolas, mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Convite. Ai, que delícia, bom